Pessoal, estão abertos aí os debates. Se alguém tiver pergunta, por favor, levanta a mão. E o pessoal aqui está à disposição para responder. Só para dar tempo para o pessoal fazer aí a formulação da pergunta, eu gostaria de informar, pelo menos por enquanto, né, nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas vocês vão ver isso hoje à tarde, quando estivermos falando sobre a revisão da NBR 5419, mas alguns termos já estão aí, digamos, bem encaminhados. Então, eu peço a todos que se acostumem, né, com os termos líder ascendente conectivo e líder ascendente não conectado, ok? Não é por nada, mas eu sou partidário a esse não conectado, então fiz usei a prerrogativa da mesa para... Né? Danilo, eu queria que você explicasse assim, uma coisa que eu não entendi. Você estudou especificamente os acidentes causados na utilização do celular, mas você consegue comparar isso com acidentes, mortes causadas pela utilização de outros eletrodomésticos também, dentro do trabalho que a Bracopel faz, de uma análise maior? Ou você acha que, especificamente, o celular é mais vulnerável ou é uma causa de mortes mais do que outros eletrodomésticos que as pessoas possam estar utilizando? Agora funciona. Obrigado pela pergunta, Sérgio. É que ali foi uma curiosidade nossa, no sentido de choque elétrico em equipamento, mas para frequências impulsivas. Então, eu diria que, se a gente pensar em 60 Hz, em frequências industriais, secador de cabelo, por exemplo, você usa muito menos horas, nem compara. Alguns nem utilizam nunca, né? Um secador de cabelo. Tem que secar a barba. Mas ele é muito mais perigoso. Particularmente, se a gente for falar em 60 Hz. Né? No Brasil, normalmente se utiliza dentro do banheiro o secador de cabelo. Quando a gente viaja aí, a gente acha até estranho, porque o interruptor da iluminação do banheiro fica fora. Fica fora do banheiro. Né? Normalmente, na Europa, por exemplo, tem muito piso elevado, usa madeira, que já é isolante, e aí você bota o interruptor fora, porque se ocorrer alguma falha na isolação, o indivíduo, além de estar com chinelo, está numa superfície isolante. Nós fazemos o contrário. Nosso piso já é frio, dentro do banheiro, claro, ninguém vai colocar madeira dentro do banheiro, mas além do interruptor, você tem ponte de tomada e se usa o secador de cabelo dentro do banheiro. E é claro, o secador de cabelo ele é classe 2, tem dupla isolação, então não deveria ter aterramento nunca, né? Mas, mesmo assim, as pessoas usam bastante secador de cabelo até o fim de vida. Então, nós temos muitos acidentes, por exemplo, com 60 Hz com secador de cabelo, é onde o indivíduo está numa área úmida, numa área molhada, e ainda, na maioria das vezes, sem descalço. Ou seja, é um conjunto de problemas que fazem com que, por exemplo, o secador de cabelo para choque elétrico, e eu estou falando de 60 Hz, não que não possa ocorrer para frequências impulsivas, mas que o celular, a pessoa, às vezes, fica uma hora e meia com ele conectado. O secador de cabelo, eu imagino que não chega a tudo isso. Agora, para frequências impulsivas, eu acho que essa curiosidade foi do celular mesmo, né? Mas, da vez passada, por exemplo, também nós tivemos aqui a apresentação, que aí foi para um equipamento classe 1, da geladeira, foi a apresentação do Luiz Cláudio. Eu acho que a preocupação, nesse momento, nossa foi com o celular, mas, se a gente for para 60 Hz, tem vários outros equipamentos. Próxima pergunta. O Walter já vai entregar o microfone ligado, tá? Então não mexe nele. Só ele deu problema. Agora foi. Oi. Agora sim. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para o doutor Hélio. Primeiro de tudo, parabéns pelo trabalho, tá? Uma coisa que eu notei ali na pizza formada, em relação, inclusive, aos dados coletados pela doutora Mariane, foi que, nos dados coletados aqui, a gente teve meio que uma divisão entre descargas diretas e tensões de passo, né? 24%, 22%, mais ou menos ali. Uma pergunta que eu queria fazer era o seguinte: vocês chegaram a relacionar
os acidentes por tensão de passo, por exemplo, pela pessoa estar localizada próximo à instalação elétrica, por exemplo, em um ambiente urbano, instalação elétrica não, uma edificação, por exemplo, num ambiente urbano, a pessoa está andando na rua, e você ter, por exemplo, até inclusive estruturas protegidas por SPDA e que possam gerar esse gradiente de tensão e que ela possa sofrer com tensão de passo? Obrigado pela pergunta. Sim, com certeza. Nós temos na norma o item 8, que dá as diretrizes ou algumas recomendações para se tomar cuidado perto de descidas, principalmente de para-raios. Por exemplo, você fazer barreiras, você colocar uma camada de asfalto, uma camada de brita, isso tudo ajuda na questão de tensão de passo, e isso realmente é muito importante. Até o Jobson veio mais cedo para cá, a gente teve, na terça-feira, fazendo umas medições de resistividade do solo. A gente está com uma ideia de fazer um estudo, principalmente proteção de postes, né? Existe uma recomendação de um fabricante de que se faça vários anéis ao redor desse postes e com isso você consiga diminuir as tensões de passo. A gente fez uma medição de resistividade assim bastante diferente, até um pouco da norma, se fez de metro em metro, e vamos analisar isso e depois vamos fazer simulações colocando esses tipos de proteção e verificar o que é melhor para fazer a proteção de passo, né? Mas na norma já tem essas recomendações. Não sei se o Jobson quer complementar alguma coisa em relação a isso. Só em relação a um estudo que foi feito, se eu não me engano, foi apresentado num dos nossos ILSDs pelo professor Panicali, aonde ele chegou a resultados mostrando que as tensões, consequentemente as correntes, né, caminham mais ou menos em torno de 25 metros a partir do ponto de entrada dela na Terra. Tá? Então, você tem aí... É claro que vai depender de frequência, vai depender de intensidade de corrente. Eu estou te dando um valor médio, tá, desse estudo, e também já faz algum tempo, a memória já não é a mesma, né? É um padrão, é um parâmetro que a gente... que eu lembrei agora, né? Então, também não adianta você ficar estudando tensão de passo em alta frequência muito longe do ponto de penetração da corrente na Terra, né? Esse dado que o doutor Hélio falou, relacionado com o fabricante que coloca aí vários anéis, né? Você vai chegar aí com anéis a talvez 8, 10 metros, né, Hélio, de raio, né? A partir do ponto de impacto, o que já seria bastante suficiente. O grande problema aí é você encarar essa situação toda com a relação custo-benefício. Olha o absurdo que falando agora sobre o ponto de vista comercial, você colocar num único poste 4 anéis, um com 1 metro de raio, outro com 2, outro com 3, outro com 4. Quer dizer, você vai construir uma super malha no entorno do prédio, e é exatamente isso que a gente vai tentar definir. Se esse troço todo, né, esse montante, né, é realmente funcional e, sob o ponto de vista comercial, vai servir o quanto custa. Tá? Só isso. Próxima pergunta. Bom dia. Pergunta para o Danilo, ainda em relação a celulares. Dentro da pesquisa, alguma relação entre o incêndio causado no aparelho do celular, por exemplo, na bateria de lítio, pelo carregador, e que, por ser incêndio à noite, por exemplo, pode afetar pessoas, ou nenhuma relação nas pesquisas? Nesses específicos trabalhos, não. Uma das mortes foi com o uso do celular próximo à cama, então dá para ver um início de incêndio, sim, mas isso foi uma exceção. Agora, ligar raios e descargas atmosféricas a incêndio é algo bastante comum. Quer dizer,
Isso pode acontecer, acho que a gente até falou aqui de outras formas, porque muitas das vezes você tem a descarga atmosférica, mas você tem chuva também. Só que existem, como o Luiz Ferraro falou, um raio que ele sai na lateral da nuvem, por exemplo, pega uma área que não teve, que não vai chover, por exemplo. Né? Nós temos raios de tempestade de areia aqui, como é o caso de parte da África. Agora, nesse estudo particularmente, a gente não correlacionou nada com incêndio. Em um dos casos, nós observamos por uma imagem da matéria, porque para formar uma linha daquelas 12 vítimas, nós olhamos algumas matérias, não foi apenas uma. E em uma delas tinha uma foto que dava para perceber, sim. Agora, acho que isso é exceção. Em relação à bateria de íon de lítio, o caso da bateria, o problema da bateria é o íon de lítio entrar em contato com o ar. E, de modo geral, nos problemas de queima do celular por sobretensão, a gente não tem nem observado isso. Então, acho que o problema da bateria de lítio é outras coisas. Preocupar, por exemplo, com ela próxima a ambientes de alta temperatura. Isso é um problema mais grave, por exemplo, do que preocupar com relação a surto de origem atmosférica, eu diria. Ok, obrigado. Próxima pergunta. Danilo, e eu acho que o Sueta também. Nessas pesquisas, vocês chegaram a considerar subnotificações? Vocês sabem como trabalhar com relação a isso? Porque o Danilo filtrou e ficou com 12, no caso, né? Principalmente na área rural, né? Não sei se vocês chegaram a pensar nessas situações. Bom, a gente tem um número específico, assim. O Walter, esse que está levando os microfones aí, era uma pergunta que a gente tinha em relação aos dados da Abracopel, porque esse mecanismo de captar notícia que a gente utilizou para raios, o Barbosa utiliza também o tempo todo. Aliás, quem não segue o Barbosa, siga o Barbosa no LinkedIn, ele divulga sempre e discute, né? Também um mecanismo de você utilizar o Google Alerta. Nós estamos trabalhando com outro dado, que é o web scraping, que é um mecanismo que vai fazer varreduras de páginas para melhorar isso. Agora, o que tem de oficial é o DataSUS, que são os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, onde lá você tem, pelo código da doença, você tem o CID, e você identifica, por exemplo, o motivo principal ou secundário do óbito. E aí nós chegamos num dado meio cabalístico, assim, analisando uma sequência de dados de alguns anos. Esses nossos dados da Abracopel, quando a gente olha para raios ou para choques de incêndio, é muito difícil utilizar o DataSUS. E também há uma dificuldade em separar o choque de 60 Hz por um choque de frequência impulsiva. Mas a gente chegou em 48% dos nossos dados em relação ao DataSUS. Então, quando você olha lá, vítimas de choque elétrico pelas várias formas, né? Excluindo raios, que é o X33. Quando a gente olha os nossos da Abracopel, nós olhamos que o DataSUS, que demora um pouco mais para sair, tem uma dificuldade para tratar os dados, vai ser 52% acima. Então, basicamente, seria isso. Seria quase o dobro aí se a gente for analisar, mas, assim, a gente está falando por cima, né? Então, com certeza, é subnotificado. Só uma situação, eu até comentei hoje, na parte da manhã, com o Barbosa. Esse trabalho que o grupo vem fazendo, ele é louvável, né, extremamente importante, e que carece, sem dúvida nenhuma, de investimento. A gente não tem hoje talvez um centésimo da condição que países desenvolvidos têm para obter esses dados. Algumas associações, inclusive, têm funcionários específicos em determinados pontos, em postos de saúde, hospitais, etc., que recolhem o dado no momento em que a pessoa dá entrada no hospital. Então, a gente ainda está um pouco longe dessa condição e, não sei, talvez, né, eu não gosto de dar spoiler como o nosso querido amigo Hélio, mas quem sabe talvez a gente chegue num ponto, né, nós mesmos aqui, através de uma associação, que a gente possa, né, obter esse capital e chegar nesse objetivo. Próxima pergunta, por favor.
Acho que agora foi. Eu acho que esse microfone está com o Osmar, né? Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para fazer para a banca. Quem conseguir responder aí não está especificado para ninguém. Eu vim atrás de uma informação. Eu sou mestre em estudos marítimos pela Marinha do Brasil e nós temos um desafio: a segurança dos profissionais que vão trabalhar nas novas usinas de energia eólica offshore. É uma operação no qual as pessoas ficam muito vulneráveis a esse tipo de acidente. Tem algum estudo que está sendo desenvolvido aqui pelo Instituto de Energia que possa nos ajudar a solucionar esse problema? Porque a Marinha fica responsável em resolver a emergência. Tem hoje 90 pedidos de licenciamento por diversas empresas nacionais e internacionais. 90 pedidos de licenciamento no IBAMA de novas usinas offshore. E vai ser um problema que eu acho que ninguém está pensando nele agora. A gente tem que resolver juntos. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Por favor. O Jobson trabalha com a norma, que se ele não... Hélio, você tem alguma... Eu queria começar. Obrigado, pessoal. Agradeço. Eu sou sádico, né? Era para estar aqui já o professor Panicali. Ele é uma pessoa assim que participa lá na norma e também já tem bastante tempo que ele trabalha com proteções contra descargas atmosféricas, e ele praticamente inaugurou o nosso laboratório de modelo reduzido. Nós temos aqui o único laboratório, acho que no mundo, né, de modelos reduzidos para estudos, e lá foi feito um estudo de plataformas marítimas. Não é exatamente o eólico, mas plataformas marítimas. E ali a gente injetou correntes e raios em vários tubos, foi feito um modelo, né, com uma certa... Você lembra qual que era a proporção? Tá. Eu não sei qual foi exatamente a escala, mas você tem condições de injetar correntes de raio e medir tensões induzidas, tensões em vários pontos que seria alguma coisa parecida para os sistemas eólicos offshore, né? Então, o estudo ele vai estar, era para ele estar aqui, a palestra dele hoje à tarde. Ele me ligou ontem às 16h falando que há 2 anos atrás, ele pegou Covid e mandou só o vídeo, e hoje ele estava meio assim, ele está meio gripado. Ele falou que vai tentar vir, mas ele mandou também o vídeo da apresentação dele. É uma pessoa assim bastante capacitada que faz, e estamos aqui também no Instituto, o Miltinho é desse laboratório, dá para a gente fazer alguma coisa assim. Em relação só a renováveis, a gente está com um grupo para especificamente fotovoltaico. Fotovoltaico também não é tão offshore assim, mas tem dentro da água e tudo. A gente está fazendo um estudo de proteção de sistemas fotovoltaicos contra descargas atmosféricas. É um grupo que está andando, já está, digamos, com bastante material feito. Nós estamos fazendo a norma de proteção contra sistemas fotovoltaicos contra raios. Milton? Alô? Eu só queria complementar, né, o que o Hélio disse. Tá? Então, a gente tem, sim, esse laboratório. Tá? O professor Panicali, ele fez vários testes com maquetes. Tá? E depois, em cima dos testes em modelo em escala, ele utiliza pelo menos um tipo de software, o NEC, NEC 3, NEC 4, e também ele tem a possibilidade de utilizar o CST. Tá? Todos esses softwares são bastante úteis para alta frequência, que é o nosso caso, tá? Na parte de descargas. Então, o que ele faz? Testes em modelos em escala, depois faz validação usando o software. Tá? Então, os dois têm que mais ou menos bater. E é difícil trabalhar porque, normalmente, as frequências são grandes, né? Então, coisa de megahertz. Qualquer pedacinho de metal lá, ele influencia na hora da medição. Tá? Então, é um trabalho bastante difícil. Tá? Mas que é possível de ser feito. Tá?
Então, mas é um assunto que eu sei que o Panicali ele tem trabalhado com mais frequência. Ok? Eu acho que uma parceria talvez deva estar surgindo aí. Obviamente que a Marinha precisa dar uma ajuda, né? Mas eu acho que então, de repente é uma situação. Eu inclusive me coloco à disposição para ir na plataforma dar uma pescadinha, se for o caso. Tá, eu sou chegado. Não pode ela ser tá no dia que preocupada tiver com a raio, viu, Jobson? Não, mas aí tudo bem, eu vou lá só fazer ensaios, né? Só fazer ensaios. Eu levo as minhas varas, elas são não condutoras, tá? Então não vai ter muito problema. Próxima pergunta, pessoal, por favor. Ninguém mais? Eu, então, quero agradecer fortemente a presença do Milton, do Hélio, do Luiz Barbosa, Danilo e a ajuda do Walter, né? Convidando a todos vocês para o retorno. Vocês pensaram que eu ia convidar para o almoço? Convidando vocês para o retorno às 14 horas, ok? 14 horas daremos início, então, à parte da tarde do ILSD Brasil. Até já.